Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre redação da CAF? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a CAF. O que a CAF espera de você na redação? Aqui nós temos na apostila do Centro de Estudos Mandando Bem de Redação a proposta anterior 2020-2021. Então ali diz: produza o seu texto na norma padrão, de forma clara e com letra legível da língua portuguesa. Sua redação deve ocupar todo o espaço de uma linha, estar escrita entre 10 e 33 linhas, sem considerar aquelas que contenham cópia parcial ou total dos textos motivadores. O texto será zerado caso fuja completamente do tema, atribua um título que não será considerado nas linhas, e a avaliação versará sobre adequação à proposta, domínio da modalidade formal, nível de informação, argumentação e coerência. Considerando seus conhecimentos e os textos 1 e 2, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre os impactos das redes sociais nas relações humanas. Então, assim, ao ler o texto motivador, a CAF tem essa característica: temas atuais, texto motivador pequeno, super curto. Ali é um textinho de 3, 6 linhas, então que diz: o ideal é manter o equilíbrio ao utilizar essa maravilhosa e fascinante ferramenta de comunicação, tirando proveito de todas as coisas boas que o acesso às redes sociais proporciona. O que não se deve esquecer, portanto, é que existe vida além dos smartphones, tablets, computadores e outros aparatos tecnológicos, como a família, os amigos e todas as atividades que podem estar sendo prejudicadas por causa do uso das redes sociais. E no texto 2, nós temos ali uma representação do globo, né, com as pessoas, cada uma no seu universo particular, né? Então, assim, é muito importante que vocês vejam, consigam correlacionar o texto 1 com o texto 2 para poder ter uma base do que o texto espera de você. Então, assim, a CAF tem como característica tratar temas atuais, né? A estrutura, ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, normalmente. A introdução, ela é dividida em ambientação, que é o convite à leitura. A ambientação, ela pode ter várias formas, como um paralelo histórico, como uma introdução com uma música, ou até um paradoxo, enfim, tem várias formas de se iniciar um texto. Mas você tem que pensar assim: a introdução eu preciso colocar ambientação, tema, tese. Então, eu ambiento, que é esse convite à leitura, falo o tema, apresento o tema e daí apresento a minha tese. O que é a tese? A tese são os argumentos principais. A tese de um texto até 33 linhas, o que a CAF espera? Uma tese bipartida. Então, assim, geralmente, o que eu falo para os meus alunos? Pense em causa e consequência. É a melhor coisa, é a melhor forma que você pode estabelecer a sua tese. Faça uma lista, causa, consequência. Lista lá 2, 3 causas e 2, 3 consequências dos impactos das redes sociais nas relações humanas. Ah, professora, mas daí qual que eu escolho? Aí que está. Você vai escolher aquelas que você tem mais poder de argumentação. Então, uma causa e uma consequência desses impactos, ok? Tendo isso em vista, nós temos que partir para o desenvolvimento. Aí o desenvolvimento é o momento de você brilhar no texto, argumentar, aprofundar argumentos, embasar os seus argumentos com argumentos de autoridade, que a gente chama de voz. Trazer uma voz para o seu texto é de extrema importância para que você não esteja falando sobre aquilo sozinho, porque tudo que a gente fala numa redação é tido como um achismo, né? Porque nós não somos estudiosos sobre os impactos das redes sociais nas relações humanas e nem sobre qualquer outro tema. Então, trazer argumentos é sempre muito bem-vindo. Ah, mas eu não lembro nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nenhuma voz que possa me ajudar. Então, veja dados. O texto base tem algum dado? Ah, também não tem. Então, traga um exemplo. É mais ou menos nessa escala: argumento de autoridade, que é a voz, dados,
e argumentos. Mas eu posso copiar dados do texto base? Claro que pode. Nesse caso da CAF, nós não temos dados, mas nós temos que pensar que temos vozes. Então, assim, conhecer um pouco de filosofia, sociologia, atualidades, podem e vão te ajudar muito a conseguir aprofundar argumentos. Não adianta só basear no achismo, naquilo que você pensa sobre o assunto. É preciso trazer algo de fora para poder dar ênfase, dar base àquilo que você quer colocar no texto. Então, assim, um exemplo de voz que eu sugeriria para esse tema dos impactos das redes sociais nas relações humanas é o Einstein. O que o Einstein fala? Ele fala assim que ele fala assim, eu temo o dia em que a tecnologia substituirá a interação humana. Nos tornaremos um bando de idiotas. Bom, gente, já faz tempo que a gente chegou nesse estágio, né? Que a gente vive muito mais online do que offline. E é essa reflexão que o texto 1 traz. A busca do equilíbrio, a busca de você saber viver offline e online. As redes sociais, elas propõem um mundo um pouco de fantasia, né? Ninguém posta foto sofrendo ou de um momento difícil, não, a gente só posta foto de festa, de viagens paradisíacas, de coisas positivas na nossa vida. E isso acaba transformando a sociedade num contexto mais superficial, né? Porque a gente vive uma realidade que não é uma realidade, é uma realidade online, onde tudo é possível. E é esse equilíbrio que a proposta ali, o texto 1, ele indica, né, para você que existe a ferramenta maravilhosa, que são as redes sociais, a tecnologia, porém existe uma vida fora disso, tá? Então você não pode fugir dessa base de equilíbrio. Outra coisa, o desenvolvimento 1 faz relação à sua tese 1. É isso que o examinador espera de você no texto. A tese 2 faz menção o desenvolvimento 2 faz menção à tese 2. Então, é causa, consequência, digamos. Então, a causa você vai trabalhar no primeiro parágrafo do desenvolvimento e a consequência no segundo parágrafo do desenvolvimento. Muitas pessoas têm dificuldade e perguntam o que fazer na conclusão. Gente, a conclusão, ela traz à tona os argumentos principais, ou seja, as duas teses, um resumo aí das duas teses e também uma ligação direta com a sua ambientação. Digamos que você tenha começado com um paralelo histórico, né? Você dizendo que antes não existia internet, não existia tecnologia, e no final, como que você vai resgatar isso? Você vai ter que dizer que, embora o mundo tenha se modernizado, as relações humanas presenciais ainda são de extrema importância para a evolução humana. Algo nesse sentido que remeta à sua ambientação, ok? Então, assim, a estrutura do texto é basicamente essa. Você tem que pensar muito bem, passo a passo, o que você vai fazer, sem esquecer também dos conectivos coesivos, do primeiro parágrafo do desenvolvimento, do segundo e da conclusão, que podem ser, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, em primeiro plano, é relevante ou é importante ressaltar, e daí começa a explicar. No segundo, em segundo plano, ou ainda nesse viés, se for algo contraditório, por outro viés, e não esquecer dos conectivos conclusivos. Portanto, diante disso, por conseguinte, e assim subsequentemente. Então, eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco a estrutura, o que a CAF espera de você. Você tem até 33 linhas para argumentar, para fazer um bom texto, e isso dá bastante, assim, espaço para você criar um texto bem fundamentado. Mas é importante lembrar que um texto bem fundamentado, ele não é só embasado no nosso achismo, ok? Depois de finalizado o texto, nós vamos pensar no título. O que a gente vai fazer no título? Gente, o título é assim, o convite à leitura. Você não olha um jornal, uma revista, se o título não for atrativo.
se aquilo não te chamar, não te despertar a atenção de alguma forma. Então, assim, eu desenvolvi um método, vamos dizer, de fazer títulos baseados em insight. O que é insight? É uma ideia rápida, é algo que vem à sua mente, assim, de forma não racionalizada. Então, quando eu falo para você assim, caneta, você fala livro, desculpa, caderno, vai. Eu falo lápis, você fala borracha. É aquilo que você pensa por primeiro quando relaciona algo com outra coisa, ok? Então, assim, digamos que você estabeleça 3 palavras-chave, depois do texto completamente escrito, você estabeleça 3 palavras que mais se destacam, que mais têm importância para você no texto. Você vai relacionar essas palavras e do lado você vai colocar um tracinho e vai pensar assim, tá, digamos que eu relacione lá sociedade, tecnologia e impacto. O que vem à minha mente quando eu penso em sociedade? Pá, vai ali do lado, digamos, coletivo, ok. Tecnologia, modernidade, ok. Impacto, demorei, impacto, consequência, vai lá. Então, assim, você tem agora, ao invés de 3 palavras, você tem 6. O cruzamento dessas palavras, que tem tudo a ver com o seu texto, certamente vão constituir um bom título. Quero que vocês façam o exercício. Por exemplo, sociedade, tecnologia e impacto. Com as 3 palavras novas que eu coloquei ali, ou 3 que você possa colocar, faça o cruzamento dessas palavras e tente achar um bom título. Um bom título, ele não é tão extenso, né? Você pode colocar até 4 palavras no título, mais do que isso eu já não acho tão aconselhável. Não que não possa, tá? Mas assim, 3, 4 palavras eu acho que é o ideal. Então, assim, tenta fazer esse exercício para ver o que é o título baseado no insight. Então, são 3 palavrinhas que você escolhe, que mais se destacam no seu texto, e você relaciona sem racionalizar. Tipo, pá, pensou em sociedade, pensou em pessoas. Pensou em tecnologia, pensou em evolução. Pensou em impacto, pensou em... Eu não sei o que falar para impacto. Pensou em impacto, pensou em... Sei lá, impacto. Eu não sei, eu empaquei no impacto. Mas você acha algo que relacione ao impacto, que não seja o que eu já disse anteriormente, para fazer o cruzamento dessas 6 palavras. Eu garanto que vocês vão conseguir um bom título para o texto de vocês. Fica aqui a minha dica, ficam as dicas. E precisando, tendo dúvidas, se não ficou bem claro, caso tenha algo a perguntar, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. A CAF espera de você que você esteja preparado. E estar preparado é estar munido de informações, aprofundação de argumentos, para que você possa executar um bom texto e convencer os examinadores que você está pronto. É isso. Cuidado com a repetição de palavras, cuidado com a falta de coesão e clareza, cuidado com a falta de conectivos coesivos que fazem total diferença na apresentação do seu texto. E a norma padrão, a norma culta, exige sim uma maior, vamos falar, diversificação de vocabulário, de recursos linguísticos para que você apresente o seu texto sem se repetir e sem ser muito raso. Então fica aqui, gente, mais uma vez o convite para que você me procure, terei o maior prazer em ajudar. Um grande abraço para todos vocês e vamos juntos rumo à aprovação. Até mais!